Ça va tout le monde, je suis Pablo Guerrero e eu não parlei francês, vou falei português para todos. So my name is Pablo Guerrero and I speak English a little bit, but I prefer talking Portuguese to talk about me and the samba culture, you know. So guys, I'm so sorry, but I hope you understand me, because when I need talk with my soul, I need talk in my language, and obviously after that we have subtitles to understand me a little bit better. Okay, so let's do it. Bom, eu sou Pablo Guerrero, tenho 35 anos, eu sou natural do Rio Grande do Sul, da cidade de Porto Alegre, isso fica no sul do Brasil. Venho de uma família negra, de uma comunidade de baixa renda, e lá onde eu aprendi tudo sobre a cultura popular brasileira. Digo que aprendi não dessa forma acadêmica, dessa forma escrita, mas por pertencer a uma cultura afro-brasileira. Nós entendemos que a gente aprende sobre a cultura através da observação e da oralidade. E nesse sentido, explica o aprendizado que eu tive e continuo tendo com a minha família, né, de sangue. Lá eu entendi que o samba nasceu em mim antes de eu nascer para a vida. E isso é uma observação muito interessante, pois assim como eu, outros jovens negros de comunidade no Brasil, sobretudo as pessoas que vivenciam samba, assim como eu, percebem que o samba nasce antes mesmo delas virem para a vida. Nós que no Brasil cultuamos a espiritualidade afro-africana, né, através dos ritos dos orixás, das inquices, dos voduns. Nós acreditamos em algo que é superior a nós, que atua junto com a gente para um bem viver. E assim eu posso dizer que aprendi sobre esta cultura, vivenciando essas coisas ao longo desses meus, atualmente, 35 anos de existência terrena na Terra. Foi lá que eu comecei os meus primeiros passos junto com a minha família, nem tanto com a dança, porque minha primeira experiência enquanto cultura do samba foi através do aprender a tocar, aprender como toca um instrumento de percussão, como se toca um pandeiro, como se toca um tantã, ou um surdo de marcação, aprendendo aí os ritmos que me ligavam à minha raiz. Depois do aprender ao tocar, a dança começou a se desenvolver meio que por um sentido intuitivo, foi intuitivamente, através da observação. Primeiramente do meu pai e da minha mãe dançando, depois com as influências dos artistas do carnaval enquanto samba na cidade de Porto Alegre, que abriram essa porta para entender este corpo que dança o samba. E dessa forma comecei eu a desenvolver essa estrutura meio que de uma forma brincante, né, de uma brincadeira, de uma interação social
comecei a me comunicar com o corpo, né, através da dança, nos territórios que esse samba acontecia, tanto nas festas que tinham na minha casa, quanto nas festas dentro das escolas de samba ou em lugares, né, em festas de samba, rodas de samba, shows de grupos famosos de samba do Brasil. E assim eu fui desenvolvendo essa corporeidade, esse corpo que dança o samba, através da brincadeira, através da relação, né? Através do social. Posterior a isso, eu, através dessas brincadeiras enquanto dança, na minha caminhada fui convidado por uma dirigente chamada Nena, né, o apelido dela é Nena, fui convidado para entrar no grupo de dança Afrosul Odomodê, da cidade de Porto Alegre, a participar desse grupo, né, que naquele momento era o único grupo afro, né, de dança, né, e música afro do Rio Grande do Sul. Né, óbvio que no Rio Grande do Sul existem várias sociedades negras, né, Satélite Prontidão, Floresta Aurora, né, e outras mais, que também eram sociedades negras, né, onde as pessoas negras, sobretudo da comunidade afro-gaúcha, se reuniam para suas festas, discussões, conversas e ações políticas também. Mas o Afrosul é este grupo que estabelece essa cultura da dança e da música, né, afro-ancestral, sobretudo a cultura afro-gaúcha. E lá foi onde eu comecei a aprender a desenvolver a minha dança, que era intuitiva, de uma forma artística, para me expressar, né, para as outras pessoas no âmbito de apresentação, né? Transformar o que eu fazia socialmente em arte. E a partir daí eu comecei a desenvolver esse corpo, né, com a técnica de dança Yara Deodoro, né, minha mestra de dança, que me abriu esse caminho da arte ao desenvolvimento, né, da dança e me entender um profissional da dança. Assim como fazer a dança afro pelo Afrosul, também descobri a possibilidade de começar a desenvolver outras danças, como recebi um convite para participar de uma escola de dança contemporânea, da Eva Chu, onde eu comecei a ver um outro estilo de dança, e assim consecutivamente estudando esses dois estilos, né? Primeiro o Afrosul, por entender a minha dança por um outro aspecto, aquilo que eu vivenciava socialmente, e a partir daí começar a estudar artisticamente esse corpo, né? Esse meu corpo e os vários corpos negros que existem no sul do país. A partir daí também comecei a me aventurar artisticamente no Carnaval do Rio Grande do Sul. Antes eu participava como folião, né? Folião é uma pessoa que vai às escolas de samba, mas não atua num âmbito de destaque dentro de uma escola de samba. E lá eu acabei, né, depois que eu comecei a me apresentar nas escolas de samba, eu comecei a desenvolver esse corpo do passista, né? Que é até o que me traz hoje até aqui para essa entrevista. Comecei a desenvolver essa minha arte, né, do sambar no pé como passista, né, que é um outro âmbito de corpo, de potencialização do corpo, né, porque acredito que o samba no pé é um caminho, um mecanismo que potencializa o corpo, né? Mas a partir
do sentido de estar como destaque do carnaval brasileiro, do carnaval do Rio Grande do Sul, eu aprendi a desenvolver com outras técnicas esse meu samba no pé. E a partir daí, eu já com 15 anos, né, ganhei meu estandarte de ouro, é como se fosse um Oscar, só que do carnaval, de Porto Alegre. Até também uma das técnicas que eu busquei desenvolver, eu observava muito o Michael Jackson, né? Eu acho que para todo mundo é uma referência enquanto artista, mas eu conseguia transformar aquilo que eu via o Michael Jackson fazendo no contexto do samba, né? Conseguia transformar em samba e não ser o Michael Jackson dançando samba, mas uma estrutura que o Michael Jackson fazia, né, para o samba. E a partir daí fui desenvolvendo, trabalhando. Comecei também a fazer dança de salão, né, aprendendo zouk, forró, samba e samba de gafieira, bolero. Mas a partir daí chegou um determinado momento que eu queria aprender mais e resolvi então sair de Porto Alegre e me mudar para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro eu conseguiria me profissionalizar mais ainda no âmbito artístico, né, como profissional da dança, e começar a construção de uma carreira. Então eu fui para o Rio de Janeiro. Ao chegar no Rio de Janeiro, eu fui para a escola de dança Jaime Arocha, né, a escola de dança Jaime Arocha, onde lá eu pude desenvolver toda a minha estrutura enquanto bailarino profissional. No Jaime eu tinha os trabalhos, o tempo de estudo eram 12 horas por dia, aonde a gente tinha aula de balé clássico, de contemporâneo, de jazz, de teatro, de dança afro e dança de salão, né? Todas as danças de salão, desde tango ao ballroom dance. Nós conseguimos aprender na escola de dança Jaime Arocha. E aí eu fui desenvolvendo também minha técnica para dar aula, porque lá é uma escola de dança que também forma profissionais de dança de salão, né? Mas eu fui desenvolvendo junto ao Jaime minha condição para me tornar professor de dança, para além de desenvolver a minha dança também. Para as várias possibilidades e técnicas de dança. Com isso, durante esse desenvolvimento, eu participei da companhia de dança do Jaime Arocha durante 5 anos, também atuando como bailarino. Atuei como professor da escola de dança Jaime Arocha. E dentro desses 5 anos eu também comecei a participar do Carnaval do Rio de Janeiro. Assim que eu cheguei no Rio, eu passei por uma comissão de frente do Salgueiro, Acadêmicos do Salgueiro, no ano de 2009, onde o Salgueiro foi campeão. Foi a primeira comissão de frente que eu fiz no Rio de Janeiro. E depois, junto com o Jaime, nos próximos anos, né, 2010, 2011 e 2012, estive na comissão de frente da Mangueira, né, como era bailarino da companhia de dança dele, e ele sendo coreógrafo da comissão de frente da Mangueira esses 3 anos. Eu atuei junto, né, como bailarino de comissão de frente, atuando na dança do carnaval. E junto a isso eu fui praticando os estudos dentro da dança do samba, né? Desenvolvi também o aprendizado na dança do mestre Sala e da porta-bandeira, na escola de dança, escola de mestre Sala e porta-bandeira Manuel Dionísio. E a posteriori disso daí, logo depois disso daí, eu resolvi seguir a minha carreira solo, né, querendo desenvolver as minhas possibilidades artísticas para além de só atender o olhar deste outro profissional, desse outro coreógrafo, e quis tentar buscar as minhas
as minhas ideias, né? Desenvolver as minhas ideias enquanto arte, enquanto artista que sou. Então, a partir daí eu comecei a minha carreira como coreógrafo, né? De comissão de frente, coreografando a comissão de frente da Acadêmicos do Dendê. Depois da comissão de frente da Acadêmicos do Dendê, eu coreografei a comissão de frente do Vigário Geral, da Escola de Samba Vigário Geral, e depois da Escola de Samba Raça Rubro-Negra. E hoje, né, atuo dando aula pelo mundo, tentando descolonizar, né, os corpos, né, um pensamento mais afrocentrado, né, tanto para compreender essa corporeidade brasileira e pensar uma possibilidade de corporeidade através de um afrocentrismo, né, um outro viés de pensamento que não foi explorado devido às condições históricas que a sociedade impôs a esses corpos negros no âmbito global. E é assim que eu desenvolvo a minha arte atualmente, né? Isso que me traz até aqui nessa entrevista para poder falar um pouco sobre isso. O que eu posso falar? Às vezes as pessoas não gostam que a gente fale de política, mas o nosso corpo ele é político porque a gente atua nessa sociedade. A sociedade foi constituída para ser política, para ser algo de troca, né? A política é discussão, a polis é uma discussão, pensar a sociedade, o ser cidadão. E o corpo que dança, sobretudo o corpo que dança o samba, ele é político, porque ele resiste através do tempo, né? Numa sociedade amplamente racista como a brasileira. Apesar do Brasil vender uma pluralidade cultural, nós sabemos que as camadas que têm mais poder financeiro no Brasil comandam e dirigem o pensar das minorias. E por isso que a cultura popular brasileira ela é tão forte, porque ela se constrói através das dores, né, da dor. Não é pelo sentido só do ser feliz, mas também é não deixar esse corpo adoecido. E dessa forma, eu acho que nós temos que entender uma forma de passar essa construção para as pessoas no mundo todo. Porque existe uma outra forma de pensar a cultura brasileira, sobretudo a cultura do samba, como ensinar o samba, que não é uma perspectiva a partir das danças acadêmicas que a gente vê e foi construído, né? Não é uma construção através do balé clássico, do contemporâneo, não. Existe uma raiz africana, existe uma raiz afro-brasileira, e essa raiz afro-brasileira é constituída de fundamentos e técnicas que ajudam o desenvolvimento do seu corpo, assim como ajudou o desenvolvimento do meu corpo e eu me entender enquanto pessoa negra brasileira, né, favelado, né, de comunidade, e assim eu consigo passar isso para o mundo. Então, a partir desta ideia, os profissionais que se julgam profissionais do samba, né, e sobretudo no âmbito fora do Brasil, precisam entender esses fundamentos que são construídos somente pela estrutura fundamental que se fundamentalizou dentro do samba brasileiro. Há uma construção para isso, há uma técnica para isso, que, como eu falei, oralidade e observação. Existe uma forma de pensar o corpo, a estrutura do corpo, através dessas técnicas, que é onde vão colocar o seu eixo no lugar certo, onde vai colocar a ação do seu pisar no chão, para o seu corpo sentir a movimentação do que vai no calcanhar, que vai no joelho, que vai no quadril, que vai no tronco, que mexe, que vai no ombro, que vai no braço, que vai na expressão facial.
Assim a gente constrói a dança do samba, através desses pensares, que não é um pensar construído academicamente por outras danças, não é? Elas são necessárias, pode auxiliar para o âmbito de show, porém, todavia, entretanto, a construção dessa dança se dá por um outro sentido. E esse sentido que eu peço a quem assistir essa entrevista e for profissional da dança, compreenda por qual viés ou por qual caminho tem que seguir a estrutura desta dança. Até por um meio para que você não se machuque, né? Enquanto você estiver dançando, se divertindo, para que a condição de dor não venha para o seu corpo. Então é preciso ter um cuidado técnico e principalmente saudável para se dançar o samba. E essa compreensão só vai se dar a partir do entendimento dos fundamentos afro-brasileiros, afrodiaspóricos brasileiros, ou ainda melhor, afro-ameríndios. O que quer dizer isso? Africanos, indígenas, né, e americanos, que se constituíam na América, sobretudo pela mão e corpo do negro, né, que se desenvolveu a partir do Brasil, e do índio, que era o povo, os indígenas, aos indígenas, que são o povo originário da terra, da América como todo, e sobretudo no Brasil. Então esse desenvolvimento é interessante você buscar, entender o seu corpo enquanto dança, e depois você poder desenvolver outros corpos, e outra para também você de alguma forma se encontrar, porque samba ele é uma cultura e uma dança de encontros, é uma dança de cura, né? É uma dança de resistência, é uma dança que abre um caminho, um campo enorme para a gente desenvolver tanto o nosso físico quanto o nosso espiritual. Então é importante a gente tentar, né, buscar a olhar uma outra perspectiva pro entender, pro ensinar e pro fazer samba.